Então agora nós vamos dar uma orientação para que você possa resolver a atividade de número 1, aonde nós estamos perguntando se Deus faz ou não acepção de pessoas. Afinal de contas, ele enviou Elias para a viúva de Sarepta e Jesus disse que haviam muitas outras viúvas em Israel e Deus não se afez a enviar o profeta para a própria casa, mas para uma estrangeira. O questionamento é, se Deus não faz acepção de pessoas, então por que ele tomou esta decisão, enviando Elias para Sarepta e não para as viúvas de Israel? Eu quero resolver essa questão juntamente com você. Então, como que nós fazemos? Utilizamos um método de interpretação. Primeiramente, nós vamos aos dois textos, tanto o texto do primeiro livro dos Reis, quanto ao texto de Lucas. No primeiro livro dos Reis está o relato histórico do que aconteceu com Elias naquela época e como ele foi a viúva de Sarepta. E depois nós vamos para o Evangelho de Lucas e fazemos a leitura porque está a aplicação de Cristo àquele texto. Antes de nós fazermos qualquer interpretação e chegarmos com uma resposta teológica, precisamos ir até as fontes. Não dá para nós fazermos uma atividade e propormos uma resposta teológica que nós não formos até as fontes. Neste caso, o Antigo e o Novo Testamento. Primeiro o livro dos Reis e o Evangelho de Lucas. Faço a leitura do texto, dos dois textos. E nesta leitura eu vou observar o contexto imediato. Contexto imediato significa aquilo que está junto com o texto. Faço a leitura inteira, do primeiro ao último versículo, e isso chama-se contexto imediato. Aquilo que vem antes do meu questionamento, que está no texto, e aquilo que vem depois. Fazendo a leitura tanto do livro de Reis quanto do livro de Lucas, faço a leitura contextual, tanto em um quanto em outro, e depois eu vou para a segunda regra ou o segundo método. Fiz a leitura, contexto imediato, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Agora eu vou ver qual que é a correlação entre um e outro. Como que eles se relacionam, como que eles mexem um com o outro, como que eles se interligam, se entrelaçam, porque eu ainda não tenho nenhuma resposta. Quando eu já tenho uma resposta preparada, costumo dizer que eu tenho uma resposta a priori, a princípio. É para começar a falar sobre. Mas esta resposta a priori, ela é defeituosa porque ela não está trabalhada ainda. Pode ser um preconceito, pode ser um prejuízo, pode ser um preceito. Então, eu, como não quero causar nenhum prejuízo, nem preconceito e nenhum preceito, então o que eu faço? Eu guardo a minha resposta a priori, faço a análise do texto, vejo qual é o contexto imediato, aquilo que vem antes e depois no próprio texto, vejo qual é a correlação que ele tem com o outro texto, como que eles estão relacionados e guardo a minha resposta a priori. Porque, além do contexto imediato, além da correlação, existe o contexto remoto. Significa, eu preciso saber o que o restante das fontes tem a me dizer sobre o meu questionamento. Neste caso, eu preciso saber o que o restante do Antigo Testamento e do Novo Testamento falam sobre a acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Essa é a temática. Esse é o meu questionamento. Mas ele enviou Elias para a viúva de Sarepta e não para as viúvas de Israel. Por quê? Eu analisei o texto de Reis, analisei o texto de Lucas. Agora eu vou para o restante das Escrituras. Contexto remoto. Por que um contexto remoto? Porque uma passagem que estiver em outra porção do Antigo ou do Novo Testamento, ela está interferindo diretamente nessa que eu estou estudando. Eu citei aqui em alguns exemplos, se você está acompanhando bem, de que foram várias as vezes que Deus tomou este tipo de decisão e ao invés de ele dar atenção primária, especial para o povo dele, ele deu atenção para estranhos ou para estrangeiros.
Eu citei aqui o caso de Abel. Ele não era judeu. Noé também não era judeu. Abraão não era judeu também. Falamos de Tamar. Ela não é judia. Raabe não é judia. Naamã, o próprio Cristo disse: haviam muitos leprosos em Israel nos dias de Eliseu, mas só quem foi curado foi Naamã, o sírio. Eu pego essas passagens que elas são remotas, elas estão espalhadas ao longo das Escrituras, e eu ajunto para poder entender um só texto. Perceberam como não é tão simples, tão fácil, tão a priori a resposta? Perceberam que nós temos que trabalhar antes de chegar a uma conclusão? Somente depois que eu faço todo esse trabalho de encontrar, de garimpar, de correlacionar, é que eu vou para umas outras respostas, chamadas respostas a posteriori. Respostas a posteriori significam, agora que eu já analisei um pouco, já pensei um pouco, eu tenho não apenas uma resposta a priori. Eu tenho 2, 3 ou 4 respostas que podem ser hipóteses. Quero deixar claro uma coisa para todos nesse estudo da teologia. Nós, estudantes de teologia, não estamos iluminados pelo Espírito Santo na hora da interpretação das Escrituras. Uma coisa é a iluminação, outra coisa é a revelação e outra coisa é a inspiração. O estudante não é um iluminado. O iluminado é aquele que tem a interpretação precisa de um texto bíblico. Não é o caso do estudo da teologia. O que nós vamos trabalhar é com respostas próximas, possíveis, que podem ou não ser autênticas, que podem ou não estar corretas. Elas podem ser superadas por respostas melhores. Se você pensar que você está iluminado, significa que a tua argumentação ela é irrefutável. Eu vou dar um exemplo para você de iluminação. Está escrito no profeta Oséias: do Egito chamei o meu filho. Ponto. Depois tem todo um contexto que Oséias ele vai escrever nesta passagem. Depois vem Mateus e faz citação desse texto. Quando ele faz citação desse texto, ele aplica a Jesus, porque Jesus foi levado para o Egito quando era criança e depois ele foi chamado. O pai dele, José, com Maria, vieram para morar em Nazaré. Então, Mateus, quando estava escrevendo, foi iluminado pelo Espírito Santo de que aquela passagem do profeta Oséias se aplicava a Jesus. Iluminação aí é irrefutável. Não tem como dizer que aquela passagem não era sobre Jesus. Deus estava falando sobre Jesus, embora Oséias não soubesse disso. Do Egito chamei o meu filho. Então, a iluminação ela é irrefutável. É uma passagem que está em um canto, que você interpreta, e essa interpretação não tem como mudar mais. Não é o caso da teologia. Na teologia, nós damos uma interpretação, só que a nossa interpretação não é irrefutável. Ela é uma resposta a posteriori, analisada, sistemática e que cabe ser revista, revisada, porque pode estar equivocada. Algumas pessoas não fazem essa distinção e se tornam heresiarcas. Heresiarca é aquele que ele fundamenta uma doutrina como sendo uma doutrina bíblica, só que na verdade ele torceu o sentido de um texto, torceu o sentido de uma doutrina, e torcendo ele funda uma heresia, por isso ele é um heresiarca. Não é o caso de nós estudantes de teologia. Nem temos a pretensão de fundarmos nenhuma nova doutrina. O nosso interesse é sabermos quais existem, quais são os argumentos e como que nós podemos nos aprofundar. Então, antes de interpretar, eu vou deixar esse vídeo aqui para você aplicar essas regras que eu expus agora. Leitura, contexto imediato, passagens correlatas e contexto remoto. Leitura do texto, depois a leitura do segundo texto, qual é a relação entre os dois textos, e depois o contexto remoto, aplicando respostas a priori, aquela que é para começar a conversa, mas não é a única e assertiva, e respostas a posteriori, que são as possibilidades de respostas para um questionamento tão sério como esse, se Deus faz ou não acepção de pessoas. Que Deus em Cristo te abençoe.